Em meados do século XVIII, Portugal continuava expoliando sua colônia. Em 1750, decretou uma nova ordem estabelecendo que, se não fossem alcançadas as 100 arrobas anuais nas casas de fundição, os mineradores deveriam completá-las. E ainda ameaçava com a derrama, isto é, o uso da força na cobrança dos impostos atrasados. A partir de 1763, o volume de 100 arrobas não seria mais atingido. Anunciada 2 vezes pelo Marquês de Pombal, em 1769 e 1772, a derrama não foi cumprida. Politicamente hábil, Pombal apenas ameaçava. Em 1774, em Curvelo, na comarca do Rio das Velhas, ocorreu a primeira inconfidência publicamente declarada. Os líderes, 2 padres da localidade, queriam separar Minas de Portugal. Foram presos e acusados com mais 16 envolvidos. Em 1777, com a morte de Dom José I, o novo governo de Dona Maria I queria uma relação mais dura com as colônias ultramarinas. Pombal foi então afastado. Em 1785, uma nova medida desagradou ainda mais a população. Proibia-se o funcionamento de manufaturas na capitania de Minas Gerais. Apenas a fabricação de panos grosseiros para uso dos escravos era permitido. O objetivo era evitar a dispersão e concentrar os braços nas minas. No governo de Luiz da Cunha Menezes, as denúncias de corrupção, abusos administrativos e violência das tropas fez aumentar ainda mais a indignação dos mineiros. Uma herança desse período são as cartas chilenas criticando e satirizando o governador. De autoria desconhecida, elas são atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga. Vivia-se um clima tenso quando chegou a Minas Gerais, em 1788, um novo governador, Visconde de Barbacena. Veio disposto a aplicar a derrama se os impostos atrasados não fossem recolhidos. Queria saber também por que a arrecadação de ouro tinha diminuído. Ao povo só restava a inconfidência. A partir de dezembro desse mesmo ano, as reuniões em Vila Rica tornaram-se mais frequentes. Na Europa, os defensores do iluminismo propagavam ideias liberais. Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau propunham reformas na monarquia, mas as colônias interpretavam essas ideias como revolucionárias, de emancipação. Em 1776, enquanto Adam Smith publicava A Riqueza das Nações, um clássico da economia política, as 13 colônias inglesas proclamavam a independência e constituíam os Estados Unidos da América. Em Vila Rica, a mais desenvolvida e urbana das vilas, filhos de mineradores com acesso aos estudos na Europa, inclusive na Universidade de Coimbra, planejavam um movimento ao lado de líderes intelectuais, como Tomás Antônio Gonzaga, o cônego Luiz Vieira da Silva, o poeta e escritor Cláudio Manuel da Costa e outros. A derrama era a grande ameaça. Ricos e poderosos eram prejudicados pela cobrança do quinto sobre o ouro e deviam muito em impostos atrasados. Tratava-se de um movimento da elite econômica de Minas Gerais, disposta a garantir seus privilégios. Dessa forma, a Inconfidência não previa mudanças profundas na sociedade. Nas frequentes reuniões dos Inconfidentes, uma figura que se destacava era a do alferes do Regimento da Cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele tinha muitos contatos nas vilas e arraiais onde havia trabalhado. Falava muito, criticava abertamente Portugal e o governador. Tiradentes ficou encarregado de preparar o levante no Rio de Janeiro, nova capital do Brasil, desde 1763. O sucesso da Inconfidência dependia do povo. Assim que o governador, Visconde de Barbacena, decretasse o início da derrama, grande parte da população seria atingida. Indignados com a cobrança, o povo se juntaria aos revoltosos.
No dia marcado, Tiradentes renderia o governador e sua família. Barbacena seria morto e decapitado. Sabendo da morte do governador, o povo sairia às ruas apoiando os revoltosos e dando vivas à liberdade. Assim era o plano. O início da derrama foi marcado para fevereiro de 1789, mas o governador decidiu aguardar um pouco mais. Uma atitude inesperada pelos líderes do movimento. Ansioso, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro e pelo caminho encontrou Joaquim Silvério dos Reis, um inconfidente do grupo dos contratadores. Tiradentes contou a ele os últimos detalhes do plano. No dia 15 de março do mesmo ano, Joaquim Silvério dos Reis foi procurar o Visconde de Barbacena e, mediante a promessa do perdão de suas dívidas, delatou todo o movimento ao governador. Ciente do plano, Barbacena suspendeu o início da derrama. Sem a cobrança dos impostos atrasados, a revolta fracassou. Sem a mobilização popular, não houve a rebelião esperada. Apenas os planos da Inconfidência, isto é, o crime de lesa majestade.